5 casos do mais famosos do caso de cordel. Primeiro, o caso da comadre Florzinha. Se bem com o bicho já deixou bem claro aí a tela. Tá. O menino andava pela mata. Tinha deixado um bezerro. Acho que é um bezerro, acho que é outro animal. Depois eu preciso de alguém. Voltou, encontrou uma prato cheia de papa. Ele percebeu que a papa é de uma entidade. Falar sobre lendas de entidades. Sabe que também não pode comer nada que é deixado pelas entidades. Ele não aguentou, ele ignorou e comeu aquele prato de papa. Depois ouviu assobio, ela com mais florzinha. Ele saiu correndo. Entrou na casa antes disso. Ficou se queimando com mais florzinha. E aí, o tempo se passou, eles estavam lá de fora, ele estava lá de fora, os pais e o cachorro. E o cachorro foi lá correndo. O cachorro não voltou mais. Aí ele falou pro pai que alguma coisa estava atrás dele. O pai disse que isso não é verdade, mesmo se fosse verdade, o Marco Florzinha não teria comentado na casa dele. Esqueceu que aquela é a quaresma. Aí todos eles foram dormir. Quando ele acordou, viu 2 olhos vermelhos. A comadre Florzinha, ela disse: quem mandou comer minha papa? Aí pediu desculpa, mas não adiantou porque ela cobriu o caderno com flores de ortiga, não folhas mesmo. Aí não gritar e começou a chicotear ele. Quando acordou, o pai viu ele todo chicoteado. Aí levou ele pro hospital. Provavelmente deve ter levado ele pro hospital. Ele nisso, os dois nunca começaram a desacreditar da comadre Florzinha. O fato do Saci, o caso do Saci. Em uma fazenda, uma mulher e um menino, a mãe e o menino, e acho que tinha uns 14 anos, vão visitar a avó. Contou sobre lendas da comadre. Nisso que falava, até que ele viu uma garrafa. Ele ouviu que no passado o avô dele tinha colocado Saci na garrafa. Aí ele deixou a garrafa no lugar. Ele foi lá conversar com a avó dele, mas depois ele e a mãe. Mas depois ele foi pra lá. Ele disse que precisava muito banheiro. Aí foi lá e viu a garrafa de novo. Acabou meio que abrindo ela. E aí apareceu acho que foi um redemoinho, acho que foi isso. E aí ele foi, mãe e a avó foram bater ele. O que foi? Aí perguntou o que foi. Aí ele disse que aconteceu. Ela disse que isso vai dar prejuízo. A avó disse que aquela garrafa não era nada. Ela que ela sentiu uma dor. Tinha um caco de vidro nas costas dela. As costas. A mãe foi lá e arrancou o caco de vidro profundo. Aí foi lá, levou ela pro hospital. E isso tipo isso, ela disse que isso ia atrapalhar. Mas uma coisa, se ela viver um carro de vidro que apareceu do nada, com a avó dela, a mãe dela, ela sabe que é uma boa ideia deixar o menino sozinho. Mas voltando, foi pro hospital. E não trancou a porta, aí ele viu umas batidas. Aí ele falou quem era a mãe dele. Aí perguntou como ela tinha voltado. Aí disse que voltou, ele abriu a porta e viu uma poeira. E aí ele perguntou onde é que tá, sabe? Quando ele viu o Saci. Disse: eu não gosto de ficar trancado. Mas que é isso? Ele disse primeiro: tá trancado, mas você pulou em cima dele, desmaiando ele. De manhã, quando a mãe dele voltou, viu vários cortes no menino, inclusive na boca. Ela foi lá, deixou a avó ali e levou ele pro hospital. E aí, sabe o que aconteceu? Ele tinha engolido a chave. Aí, eles não sabem o que tinha acontecido. Mas
várias histórias foram contadas. Mas aí ela foi até a polícia da dizer que tava dando maus tratos dele, não. E daí estavam aquele sítio lá. E essa história acaba. A história do lobisomem do cemitério. Mas acontece esse caso aí. O caso que o Cordel contou. E aí duas meninas estavam falando, estavam brincando. A mãe dela foi lá e ficou pesquisando o nome dela, mas se quiser saber o nome delas, vai lá pesquisar nos casos Cordel. Aí a mãe pediu pra elas pegarem o bicho, não, um pano de costura. Aí elas foram lá e entregaram. E no caminho encontraram o Pedrinho. Contou sobre várias histórias do lobisomem do cemitério. Aí elas não acreditavam. Aí ele foi embora. E aí tava esquecendo eles disso. Mas não, eles dois brincarem. Os três. Aí eles tinham medo de passar pelo cemitério. Até que ouviu um som. É um lobisomem. Ela disse que aquilo na caçou é um lobisomem. Pensaram em fugir, mas não conseguiam. Aí alguém arremessou uma pedra no lobisomem. Aí ele foi embora. Quando viram, era o pai da amiga da minha. Essa aqui eu não lembro o nome dela, mas depois eu vou precisar. Então eles voltaram pra casa e pediu não vir pra aula. Um bom tempo quando vinha e quando veio, nem queria falar com elas, parece que tinha raiva. Elas perceberam que tinha uma fita no nariz dele. Inclusive alguma pedra foi no focinho dele. Aí a casa caiu, ele era o lobisomem. Caso do Saci de novo. O caso conta sobre dois meninos, não, um menino que foi lá pra casa de um amigo, com o pai dele, o pai dele com o anel. Aí quando ele viu sons de Saci, ele não ligou muito, já que Saci é um protetor da floresta. Quando ele viu, foi entrar na cozinha uma vez, ele viu o Saci. Ele decidiu pegar uma espingarda pra prender. Ele pegou a espingarda e o Saci fugiu. Depois o Saci conseguiu escapar. Quando ele conseguiu escapar, o menino voltou pra casa, mas ele soube que tinha pessoas ameaçando a natureza. E pronto. Agora o caso que é um dos casos que eu mais gosto, o caso do Copia. Tinha um menino lá, tinha um cara lá que foi lá caçar. Quando voltou, não, foi lá. Vou dar uma pausa aqui. Quando ele conseguiu, ele percebeu que era melhor ele caçar ali, não. Eles falam que tem um curupira ali, curupira. Aí ele não acreditou. Aí ele foi lá ali na floresta. Aí quando ele viu um cervo, aí ele atirou. Aí alguém espantou o cervo. Aí ele ficou muito bravo e perguntou quem foi. Aí o dia amanheceu, ele perguntou, ele viu passos. Aí no começo ele viu uma figura que espantou o cervo. O cervo tinha o tamanho de uma criança. Ele viu passos. Os passos eram eu passo de criança. E uma sombra parecia do tamanho de uma criança. Ele levou uma chicotada nas costas quando ele viu. Não tinha ninguém. A sombra dele desapareceu. Ele precisou alguém pegou o braço dele. E levou mais umas chicotadas. E desmaiou. Quando acordou, quando alguém trouxe, voltou pra casa, acho que foi isso. Pronto, assim termina os casos que eu vi nos casos de Cordel. Se você gostou, já está no canal. Tchau.